A paz do Senhor para todos que traz aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero falar aqui sobre predestinação e livre-arbítrio. Se não existe o livre-arbítrio do homem e tudo é predestinado por Deus, então vamos analisar o texto da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 3 e o versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E o versículo 10 diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Vamos analisar esse texto aqui na questão da predestinação fatalista. Aqueles que creem que tudo é predestinado por Deus. Que o homem não tem um livre-arbítrio e tudo é predestinado por Deus. Analisando esse texto, então veja só. Deus disse a Adão: Não comerei desse fruto. E Adão foi e comeu do fruto. Nós cremos no livre-arbítrio do homem. Se o homem não tem um livre-arbítrio do homem, então veja o problema para aqueles que creem na predestinação fatalista e que não creem no livre-arbítrio do homem. Primeiro, ele disse o que Adão? Que não comesse do fruto. Poderia comer qualquer fruto, menos um que estava no meio do jardim. Adão foi e comeu. A questão é, foi o livre-arbítrio do homem ou Deus predestinou? Nós cremos no livre-arbítrio do homem. Então, Adão comeu por livre-arbítrio. Agora, se não existe livre-arbítrio, então veja a confusão. Como é que Deus disse para o homem que não comesse do fruto, depois ele mesmo já determinou que Adão comesse. Depois que Adão come, ele vai repreender Adão, dizendo assim: E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Veja que problema. Deus ordenou que Adão não comesse. Agora, como é que aqueles que creem na predestinação, que tudo é predestinado por Deus, Deus diz a Adão que não comesse, depois ele já determinou que Adão comesse. Veja que problema. Então Adão não comeu porque ele quis. Foi Deus que predestinou. Para aqueles que não creem no livre-arbítrio do homem. Nós que cremos no livre-arbítrio do homem, Adão comeu por causa do seu livre-arbítrio de escolha. Então Adão comeu por causa da sua desobediência. Mas aqueles que não creem no livre-arbítrio, Deus diz a Adão que não comesse, depois ele já determinou que Adão comesse. Depois ele vem repreender Adão. Repreender Adão por algo que ele já determinou. Então, quando diz aqui, disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então, quer dizer que Deus ordena que não comesse, mas ele já determinou. Isso é uma grande confusão para aquele que crê na predestinação fatalista, que não crê no livre-arbítrio. Ok? Outro texto diz assim, Gênesis capítulo 4, e o versículo 7. Diz assim, aqui é na questão de Caim. Se fizesse o bem, não é certo de que será aceito? E se não fizesse o bem, o pecado já as porta. E sobre ti será o seu desejo. Então, Deus está avisando a Caim que o pecado já está à porta. A porta onde? Do coração. E continua dizendo, e será o seu desejo, mas sobre ele tu dominará. Sabe o que foi que Deus está dizendo aqui para Caim? Que ele tem domínio sobre o pecado. Agora o pecado já está às portas. Ele está dizendo, olha Caim, o pecado já está às portas, já está no teu coração. Mas sobre ele tu tem o desejo, mas tu tem o domínio sobre ele. Então domínio significa livre-arbítrio. Caim tinha um livre-arbítrio de querer ou não matar Abel. Se ele não quisesse matar Abel, ele não mataria, ele tinha um livre-arbítrio. Porque Deus avisou, o pecado já as porta. Agora, como é que Deus, para aqueles que creem na predestinação fatalista e não creem no livre-arbítrio, como é que Deus avisa a Caim
que o pecado já está à porta e ele tem domínio sobre ele. Se eu tenho domínio, eu tenho livre-arbítrio de escolha, vontade própria. Mas só que Deus já determinou. Então, significa que Deus já determinou a morte de Caim, de Abel, a morte de Abel, e que Deus já determinou que era Caim que tinha matado, para aqueles que não creem no livre-arbítrio. Vamos lá para outros problemas, para aqueles que não creem na predestinação e o livre-arbítrio. Porque eu creio em predestinação, mas eu também creio no livre-arbítrio. Agora, aqueles que não creem no livre-arbítrio e creem na predestinação fatalista, é Deus que escolhe, é Deus que determina. Vamos lá. Primeiro, Deus ele é perfeito. Segundo, Deus criou os anjos perfeitos. Terceiro, Deus criou o homem perfeito. Agora, de onde surgiu o mal? Se Deus é perfeito, criou os anjos perfeitos e criou o homem perfeito. De onde surgiu o mal? Para aqueles que não creem no livre-arbítrio e creem na predestinação fatalista, ele disse que Deus é quem criou o mal, porque foi Deus que já determinou. Agora vamos lá. Deus determinou a queda de Adão. Deus determinou a rebelião de Satanás. Deus determinou que Caim matasse Abel. Deus determinou o pecado do homem, porque aqueles que vão para o inferno, então ele vai para o inferno não porque ele quis, é porque Deus já determinou. Apocalipse capítulo 21, 8, mostra ali quem vai para o inferno. Então essas pessoas que vão para o inferno, não é escolha dele, é Deus que determinou. Então esse é o problema, que nós não cremos nessa predestinação fatalista, que é Deus que já determinou. E Deus, o pior de tudo é que Deus escolheu um para a salvação e outro para a perdição. Então a escolha é de Deus, não é do homem. Em certo momento eu fiz uma pergunta para um certo rapaz que crê nessa predestinação fatalista. Eu perguntei, se Deus já predestinou, vamos dizer, seu pai, sua mãe, seu filho ir para o céu, não para o inferno, e você para ir para o céu, o que é que você diz? Ele diz que é justo. É justo Deus escolher seu pai, sua mãe, seu filho ir para o inferno. Deus já predestinou e vai predestinar você ir para o céu. E você acha isso justo? Eu particularmente não acredito de maneira nenhuma que Deus não é dessa forma. Sabe por quê? Romanos capítulo 14, 12 diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Como é que eu vou prestar conta a Deus se foi Deus que já determinou? Como é que o assassino vai prestar conta a Deus se foi Deus que determinou que ele seja um assassino? Como aquele que estrupador, mentiroso, idólatra, vai prestar conta a Deus se foi Deus que determinou? Então quer dizer, aqueles que estiverem no inferno, ele vai dizer assim, por que você está no inferno? Ele vai dizer assim, eu estou no inferno porque eu fiz a vontade de Deus. Então ele fez a vontade de Deus porque foi Deus que determinou que ele seja dessa forma. Isto é uma grande heresia. Para mim, particularmente, quem quiser acreditar dessa forma, que é Deus que escolhe um para a salvação ou outra para a perdição, particularmente, cada um pensa o que queres. Para mim, não. Para mim, é uma grande heresia. Porque eu creio no livre-arbítrio do homem. Livre-arbítrio do homem é Deus dizer assim, colocar Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque porta larga, espaçoso é o caminho que leva para a perdição. E muitos que entram por ela. Então a escolha é o livre-arbítrio de homem escolher porta larga e porta estreita. Aqueles que não creem no livre-arbítrio vai dizer que é Deus que determinou essas pessoas ir para o inferno. Entrar pela porta larga. Porque se não tem escolha, não tem o livre-arbítrio, então aí foi Deus que determinou. Mas nós cremos no livre-arbítrio do homem. Então Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos é o que entra por ela. Muitos é o que entra, não é Deus que determina. Agora, aquelas pessoas que vai, Deus dá oportunidade de salvação? Sim, Deus vai salvar a todos. Agora, nem todos irão para o céu, porque a escolha do homem, a decisão é do homem. Então, porque termina essa palavra dizendo assim, cremos no livre-arbítrio, cremos na predestinação. O que nós não cremos é na predestinação fatalista, que Deus escolhe um para a salvação e outro para a perdição. Agora que nós cremos na predestinação, que existe sim, Jesus foi predestinado para morrer, a igreja está predestinada a ir para o céu e o diabo está predestinado a ser lançado no lago de fogo.
Mas escolha que Deus já escolheu um para a salvação e perdição, nós não cremos. Amém? Nós cremos sim no livre-arbítrio do homem. É o homem que escolhe. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.